Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Nós seguimos então a nossa série de mensagens falando sobre dependência do Espírito Santo, dependência do Espírito. Até aqui, nessa série, nós já falamos que o Espírito Santo nos regenera. Nós falamos a respeito do Espírito Santo que nos enche e também falamos que ele nos santifica. O Espírito Santo nos santifica. Aí a gente pergunta, ok, regenera, me enche, santifica. Aí você pergunta, para quê? Para que tudo isso? Para que ele me regenera? Para que ele me enche? Ele quer me encher? Para que ele me santifica? Será que Deus nos salvou só para nós termos a nossa vida espiritual ali solitária, individual? Será que o preço da cruz foi pago para a gente simplesmente vir à igreja? Será que o sacrifício foi para que nós viéssemos aqui, ouvisse uma palavra, cantasse alguns cânticos e depois levantasse e fosse embora para casa? Ou será que existe algo maior? Ou será que existe algo que talvez a gente ainda não percebeu, que faz parte da nossa vida cristã? E faz parte desse encher do Espírito. Na palavra de Deus nós encontramos a resposta, pois o Espírito não só transforma a nossa vida, mas ele nos coloca dentro de um corpo, dentro de uma família. E nesse corpo, a gente não é chamado a assistir. Todo mundo participa. A palavra de Deus diz que cada membro tem a sua função. Então você, no reino de Deus, nessa família que Ele te inseriu, você tem um papel que é somente seu. Que é somente seu. E cabe a nós identificarmos, porque Ele te transforma para uma obra maravilhosa na vida de muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo na igreja e ainda não perceberam isso. Ainda não se ligaram que existe esse propósito para a vida de cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Capacitados pelo Espírito, capacitados por Ele. Tem até um subtítulo ali, ó, chamados para servir, não para assistir. Assistir, a gente assiste uma peça de teatro. Assistir, a gente assiste um filme no cinema ou em casa. Mas no reino de Deus, nós não somos chamados para assistir ou para sermos espectadores. Nós somos chamados a participar. Mas agora eu quero que você fique atento para um problema que a gente precisa resolver. Tem gente que pode dizer assim, mas eu não tenho dom nenhum. Faço o quê? Outros pensam, meu dom é tão pequenininho, não faz diferença na vida de ninguém. Mas existem outros que podem dizer assim, olha, ele me deu um dom que, vou te falar, é o melhor de todos. O dom que ele me deu é espetacular.
Ele deve gostar muito de mim, porque ele me deu esse dom. Ou seja, o pensamento dele é que o dom dele é superior a qualquer outro. Essas três afirmações, elas estão erradas. E como eu disse, muitos cristãos hoje ainda insistem em admitir isso. Por isso Paulo escreve exatamente o texto que nós vamos ler hoje para corrigir isso, para colocar ordem no cenário. Mas antes da gente ir para o texto, é importante nós ressaltarmos duas posições principais que existem hoje, principalmente no nosso contexto reformado, de uma igreja histórica, de uma igreja presbiteriana. Uma entende que certos dons cessaram, e os dons pararam de agir ali no tempo dos apóstolos, no período apostólico, e não mais têm a sua funcionalidade. São chamados cessacionistas, os irmãos cessacionistas, que acreditam que alguns dons, eles não atuam mais, não existem mais. É uma posição que precisa ser respeitada, mas que não é totalmente verdadeira. Porque há a compreensão de que o Espírito continua agindo no nosso tempo, distribuindo dons e agindo na vida da igreja, ainda hoje. E essa é a linha que nós seguimos, é a linha que a Igreja Presbiteriana Independente segue. Nós não somos cessacionistas, nós acreditamos no uso dos dons, na existência dos dons no nosso tempo. Mas nós, como igreja, nós cremos que o Espírito continua agindo, mas sempre debaixo de um equilíbrio, sempre debaixo da palavra de Deus, sempre debaixo de um propósito. Os dons não foram dados a esmo só para dizer que todo mundo tem. Não, cada dom foi dado para um propósito. Por isso, nós precisamos entender que o problema nunca foram os dons, mas o problema sempre foi o uso errado deles. Hoje muitas pessoas acabam aderindo ao cessacionismo por causa da bagunça que virou, né? O uso exacerbado de qualquer jeito, e isso gera uma preocupação. Não precisamos fazer com zelo, só que esse zelo ele é tão grande que ele anula os dons. Ou seja, para cuidar de um erro, cai-se num outro extremo. E é o que nós precisamos estar atentos. O problema nunca foi os dons, mas o seu uso errado. Por isso a gente vai seguir por um caminho seguro, um caminho bíblico, equilibrado e pastoral. E eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. A gente vai passar por outros textos aqui durante a mensagem, e essa mensagem vai ser quase que uma sala de aula, um ensino, um aprendizado. Então fique muito atento e que o Espírito Santo possa falar muito ao seu coração, à medida que nós caminharmos aqui pelo texto, pela mensagem, o Espírito Santo vai falando ao seu coração, e eu queria que você ficasse muito atento. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé,
pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar, pelo único Espírito. Há outro poder de operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda outro interpretação de línguas. Em todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Palavra do Senhor. Precisamos entender que Deus, Ele é soberano. O Espírito do Senhor é soberano. O texto diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós aprendemos com o texto de que os dons não vêm do esforço humano. Os dons recebidos não vêm por mérito especial, um mérito espiritual, não vem da sua maturidade conquistada. Olha, se você avançar nisso, eu vou te dar um dom. Olha, se você não fizer isso, eu vou te dar um dom. Não é mérito, não é por causa de alguma ação que você faça, você então recebe um prêmio do Espírito Santo, que é um dom. Não. Todos eles vêm do Espírito. Você não escolhe naturalmente, você recebe soberanamente. Texto de 1 Coríntios 12, só que no verso 31, diz: entretanto, e aqui eu quero que você se atente muito, porque é importante a gente equilibrar esse entendimento a respeito dos dons com esse outro texto. Diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Coloca para mim lá 1 Coríntios 14:1. 1 Coríntios 14:1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E agora, pastor, como é que concilia isso? Você acabou de falar que receber dons não é por mérito humano, por uma ação humana. E agora está dizendo que você precisa buscar os melhores dons, busquem com dedicação os dons espirituais. Então como é que concilia isso? De um lado o Espírito distribui como quer, do outro nós somos chamados a buscar. É importante nós sabermos que nós não controlamos essa distribuição, mas nós podemos desejar, orar e nos colocar disponíveis a eles. Disponíveis a eles. Grave essa palavra: disponíveis. Disponíveis. Buscar os dons não é exigir de Deus, mas se colocar diante dele com disposição para servir melhor. E os melhores dons não são os mais impressionantes. Os melhores dons são os mais úteis para a edificação da igreja naquele momento. Grave isso. Lembra que os dons são para a edificação do corpo? O que a igreja precisa? Qual dom, nesse momento, precisa ser exercido para a edificação da igreja? Você não controla o que recebe, mas você controla o quanto você está disponível para esses dons. Para esses dons. Pensa comigo. Você não escolheu nascer, correto? Você não escolheu nascer. Ele te presenteou com a vida. E hoje você está aqui. Você não escolheu nascer de novo, mas a graça foi revelada a você e os seus olhos se abriram. E você então nasce de novo.
Da mesma forma, você também não escolhe os dons como quem escolhe uma profissão, mas o Espírito distribui, e eu estou à sua disposição para usá-los. Sua disponibilidade. Porque perceba, tem gente que tem dons, mas não tem disposição. Tem gente que tem capacidade, mas não tem entrega. Tem gente que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, mas está ocupada demais com a própria vida. E aí acontece algo sério. Não é que Deus não esteja dando, mas a pessoa não está se colocando à disposição para receber e usar. Os dons não são para nós, para o crente, um prêmio. Ou quando os militares recebem a sua premiação e de repente o seu uniforme está cheio de condecorações que mostram tudo aquilo que ele já fez. Dom não é para isso. Dom não é para mostrar o quanto você é mais espiritual ou menos espiritual. O dom é para edificar a igreja. Em outras palavras, o dom não é para você bater no peito. O dom é para servir o outro. O dom é para atender o outro. E a gente precisa estar atento a essas verdades. Porque Deus, Ele não está procurando pessoas capazes. Ele não está procurando o melhor crente para usar. Não. Ele está procurando gente disponível. E acredite, você pode ter o dom que for, se você não estiver disponível, Deus não vai chegar num canto lá no céu e começar a chorar porque você não quer fazer. Não, Deus não vai fazer isso. Sabe o que Deus vai fazer? Vai usar outro. Tem muito crente que se acha a última bolachinha do pacote. Tem muito crente que se acha, não, mas eu sou essencial no reino de Deus. Ah, se não fosse eu, Deus estava enrolado. Ah, se não fosse o meu dom, ah, se não fosse o meu talento, que seria do reino de Deus? A gente não fala, né? Mas as nossas ações pregam isso. Deus não pensa assim: se você não quiser usar o dom que Ele te deu, Ele vai usar outro. E talvez você surpreenda, porque talvez o outro, você vai olhar e falar assim: puxa, mas ele tem bem menos qualificação que eu, ele tem bem menos habilidade que eu. É verdade, mas ele tem algo que é maior que você: o coração de servo, o coração disposto a servir. Olha o padrão da Bíblia. Moisés se achava incapaz, mas se colocou à disposição. Isaías sabia que era limitado, pecador, mas ele disse: eis-me aqui. Os discípulos, pessoas comuns, mas estavam disponíveis. Percebe o padrão da Bíblia? Os improváveis, aqueles que reconhecem que não são nada e que dependem exclusivamente do Senhor, a estes o Senhor usa. Então talvez o problema não seja eu não tenho um dom, talvez o problema seja eu ainda não me entreguei, ou não procurei entender o que Ele me deu. Porque o reino de Deus, ele funciona exatamente assim: se você se disponibiliza, Deus te capacita no caminho. Deus te capacita no caminho. Essa foi uma grande lição que eu aprendi, porque eu queria fazer, e eu queria me preparar, e eu queria ter todos os cursos, eu queria fazer, para daí começar a fazer. E eu me lembro que o meu pastor falou assim: Éder, para!
Você está tão preocupado em encher a tua cabeça de conhecimento e você não está fazendo nada. Para. Começa a servir. Começa a servir. Se coloque à disposição para servir. E na jornada, o Senhor vai te capacitando, o Senhor vai te preparando, e aí sim Ele vai colocando situações onde você vai identificando, puxa, olha, preciso melhorar aqui, percebe que é no caminho, não é aquilo, vou me preparar para daí começar. O servo larga tudo e vai servir. Larga tudo e vai servir. E o Senhor então começa a capacitar. E isso muda tudo. Porque agora você não espera mais o cenário ideal. Você começa a responder o que está diante de você. Tem alguém precisando de cuidado? Eis-me aqui. Tem alguém precisando de ensino? Eis-me aqui. Tem alguém precisando de encorajamento? Eis-me aqui. A pergunta não é, eu tenho um dom perfeito para isso? Não, a pergunta é, eu estou disposto a ser usado por Deus agora? Nesse momento? Guarde isso no seu coração. Você não pode controlar o que você recebe, ou quando você recebe, ou como você recebe, mas você controla se Deus vai poder contar com você ou não. Deus sempre vai usar quem estiver disponível. Ok, entendi. Estou disponível. O que eu faço agora? Aí a gente dá um próximo passo. O texto diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Eu falei no início que o dom não é para você bater no peito e dizer, olha, eu tenho, olha que chique que eu sou, olha como eu sou especial, olha como eu sou super espiritual. Não, o dom não é para isso. O dom visa ao bem comum. Ou seja, os dons não são para autopromoção, não são para você ter um status espiritual, mas eles existem para edificar. Isso pode acontecer aqui na celebração, isso pode acontecer lá na sua casa, pode acontecer na rua, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer em qualquer lugar que um discípulo do Senhor estiver. Onde o Senhor quiser usar você, se você estiver disponível, o dom que Ele colocou em você vai edificar alguém. Às vezes as pessoas acham que o dom precisa ser manifesto aqui, né? Afinal de contas, puxa, meu irmão precisa ver que eu tenho esse dom, né? Puxa, já pensou se ele não vê, né? Então, e daí cria-se essa mentalidade errônea e muitas vezes faz um burburinho, um barulho para mostrar que eu tenho dom. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Precisamos entender o real sentido de ter os dons. E nós vimos aqui que é para edificação mútua. Existe uma diversidade de dons. E como isso se dá na prática? Você pode perguntar. Agora a gente sai da teoria e a gente entra na prática. Eu não vou passar por todos os dons, ok? Mas eu quero passar por alguns deles para a gente entender o que significa e como eles acontecem na prática. O primeiro deles, 1 Coríntios 12, 9, só um pedacinho ali do texto, né? Na verdade, diz: a outro fé pelo mesmo Espírito. Só esse pedacinho. A outro fé pelo mesmo Espírito. Dom da fé.
Ora, como assim dom da fé? Então todo mundo tem esse dom. O dom da fé, ele é diferente da fé salvadora. Sabe aquela fé que fez você se prostrar diante do Senhor, entregar sua vida a Ele, o entendimento que você teve a respeito de Deus? Sabe essa fé que todo mundo tem, que te levou a entregar a vida ao Senhor? Essa não é o dom da fé. O dom da fé é uma fé especial, concedida em momentos específicos. Perceba, sabe aquela situação onde uma pessoa está enfrentando uma dificuldade terrível, está enfrentando uma luta terrível, a pessoa é cristã, é crente em Jesus, é uma pessoa temente ao Senhor, mas está enfrentando uma luta difícil, e que ela não consegue, está difícil, e de repente chega aquele irmão com uma fé sobrenatural, e encoraja aquela pessoa, e coloca ela para cima. Esse é o dom da fé. É uma fé que encoraja em situações muito especiais. E eu sei que tem gente que na nossa igreja tem esse dom. Eu sei que a gente fez o teste. Uma fé que não minimiza a dor. Não, bobagem. Não é essa fé. Mas é aquela fé que fala assim: meu irmão, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas olha, o Senhor Jesus, e Ele injeta aquela fé que... Nós tivemos pessoas que fizeram isso conosco, em momentos de muita luta e dor, chegaram para a gente e como que, sabe, colocasse jatos em nós, assim, levantássemos nós, num momento difícil. Pessoas que usaram do dom da fé. Então essa fé na prática, esse dom na prática sustenta a igreja em momentos de crise, onde todos veem só o caos. Essa pessoa enxerga a luz lá na frente e fala: gente, vamos continuar, vai dar certo, o Senhor está conosco. Encoraja quando todos desanimam, mantém firme a confiança em Deus quando tudo parece incerto. Esse é o dom da fé. O outro dom de palavra de conhecimento, 1 Coríntios 12:10, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E aqui palavra de conhecimento é a capacidade dada pelo Espírito Santo de compreender, aplicar e trazer luz às verdades espirituais específicas, especialmente relacionadas com a palavra de Deus ou com uma realidade, uma situação. Palavra de conhecimento não é adivinhação, que é o que a gente vê muito por aí. Leitura da mente, não tem nada a ver com isso. Revelação fora das Escrituras, não tem nada a ver com isso. Palavra de conhecimento é uma percepção espiritual alinhada à palavra, uma compreensão que edifica, que orienta e que esclarece. Em termos simples, para a gente entender, é quando Deus ilumina a mente de alguém para entender ou aplicar a verdade no momento certo. Esse dom, ele não acrescenta revelação nova à palavra. Esse dom, ele opera submisso às Escrituras, nunca acima dela. Quer um testemunho? 2 situações que aconteceram comigo. Uma eu recebi e a outra eu apliquei. Certa vez eu estava passando por uma luta muito grande, uma luta terrível, e eu orando ao Senhor, ninguém sabia disso. Estava na igreja e eu estava muito mal, e eu chego para o Senhor e falo: Deus, eu não sou nada, eu só faço besteira, nada que eu faço dá certo. E eu abro o coração para o Senhor dizendo: olha, escolhe outro, pega outro aí, porque esse aqui não vale nada, esse aqui não tem saída. E guardei isso no meu coração. E então Deus usa uma pessoa que durante um encontro que a gente estava tendo, do nada,
Ele me chama. E Ele então vê esse dom ser manifesto através da sua vida. E Ele chega para mim e me abraça e começa a perguntar para as pessoas assim, ó, eu queria que vocês falassem as qualidades dele. Comecem a falar. E o pessoal começou a falar. Ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. E começaram a trazer essas informações. E depois que o pessoal, todo mundo falou, ele olha no meu olho, como quem já tivesse ouvido toda aquela oração que eu tinha feito antes, e diz assim: está vendo quem você é? Como quem diz assim, ó, sabe aquilo que você falou agora há pouco aí para Deus? Você não é aquilo que você falou, mas você é aquilo que você acabou de ouvir aqui. Isso é palavra de conhecimento. Você usa a pessoa para trazer algo que mexe com você e só você sabe. Novamente, palavra de conhecimento não é adivinhação, mas é um instrumento de Deus para edificar a sua igreja. E eu saio dali edificado. Falei aqui de um exemplo desse dom sobre mim. Agora, o dom exercido, e eu já tive várias experiências nesse sentido. Certa vez tinha acabado o culto, e nós estávamos já conversando, no final do culto, a gente ia sair, ia embora, e daí em determinado momento, uma pessoa me para, a gente começando a conversar, e falávamos a respeito da mensagem que tinha sido pregada, e daí ele falou a respeito de querer ser usado por Deus, só que ele não sabia como isso na prática, e de repente Deus me levou a chegar para ele e falar assim, ó, sabe o que você faz? Chega para aquela pessoa no teu trabalho, que está enfrentando um problema lá na sua família, e diga para ela aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem experimentado do Senhor. Isso vai ajudar. E daí você pode chegar para uma outra pessoa que está aí sonhando em, quem sabe, comprar uma casa própria, mas ela está com muita dificuldade, ela está com medo de tomar determinadas decisões, e você encoraja ela, fala para ela buscar o Senhor. Daí eu falei, explicando, eu me lembro que ele para de falar, ele olha nos meus olhos e diz: é exatamente esses dois casos que eu estou enfrentando no meu trabalho. Você falou das duas pessoas com quem eu convivo, detalhadamente o que elas estão enfrentando, e agora eu sei o que eu devo falar com elas. Obrigado. Eu fazia ideia do que ele estava enfrentando, eu conhecia essas pessoas, nunca vi. Mas Deus usa para dar edificação para o outro, e Ele usa aqueles que estão disponíveis. Então, a palavra de conhecimento é isso, não é um insight psicológico, mas é uma percepção espiritual guiada pela palavra do Senhor. Eu poderia citar vários outros exemplos, mas é exatamente isso. Percebe? Deus usa para trazer luz. Um outro dom do serviço. Romanos, dá um salto para ali em Romanos 12:7. Se é servir, sirva. Se é servir, sirva. Na prática, isso aqui sustenta a igreja nos bastidores. Isso aqui é o que sustenta a igreja nos bastidores, onde ninguém vê. Resolve necessidade, serve sem visibilidade. Sabe aquela pessoa que às vezes fala assim: pastor, não quero aparecer, não me coloca na frente para falar não, mas se tiver que lavar o banheiro, eu estou lá. Servo, está disposto. Ele não espera pedir. Precisa desconectar e conectar ali, né? A tomada ali. Onde é que está a escada? Onde está a escada que eu vou fazer? Puxa, derramou água ali.
Pô, cadê a diaconisa que não vem limpar? Aquele que serve, tem o dom do serviço. Onde é que fica o pano? O rodo, onde está lá? Que eu vou limpar ali. Não, mas deixa que a diaconisa... Não, eu quero fazer agora, eu quero já limpar. Dom de serviço, aquele que serve, sirva. Dom do ensino, Romanos 12:7, se é ensinar, ensine. Você vê que a palavra de Deus ela é clara? Se teu dom é ensino, faça um curso então, faça pedagogia, não, ensina. Se é servir, sirva. Ele não fala assim, vai fazer um curso tal, não, vai, faça, vamos. Então na prática, é você pegar a palavra, no nosso caso aqui, ensinar para a pessoa, você se colocar à disposição para discipular, formar as pessoas. Você identifica uma necessidade e você vai e faz. O dom de ensino. Entenda que nem todos terão todos os dons. Sempre vai ter um dom que ele é mais presente na sua vida, na sua história. Você pode até ter mais de um dom, mas um sempre vai se sobressair. Porque o Espírito Santo ele não trabalha com especialidades. O Espírito Santo capacita para alcançar um objetivo específico agora. Por exemplo, se precisarmos aqui se o Senhor precisar exercer aqui a cura na vida de alguém, e não tem ninguém com um dom de cura aqui, Deus pode dar esse dom específico agora. Eu já orei por pessoas que foram curadas. Eu já orei por mim e eu fui curado instantaneamente. Mas eu não tenho o dom de cura. Já orei por outros que morreram. Ei, cadê? Falhou. Até o pessoal brinca, né? Fala assim, quando tiver que orar, não ora por mim não, tá? Vai que eu morro. Eu falei, não, fica tranquilo. Mas Deus usa, e se Ele quiser levantar você, a gente falou isso no encontro de oração, ore com autoridade. Porque o poder não está naquele que ora, mas naquele que ouve a tua oração. Então não tenha medo, ore. Se o Senhor Jesus te colocar em situação, ore. Então Ele não procura colocar especialidades fixas, né? Não, a Pri tem esse, a Salete tem esse, a Dona Marta tem esse. Meu Deus, a Dona Marta faltou no culto hoje, e agora? Como é que vai fazer? Ela faltou o dom dela, e agora? Já era. Deus cumpre. O último dom aqui, Romanos 12:8. Se é exercer misericórdia, faça com alegria. Dom de misericórdia. O que é o dom de misericórdia? Só você olhar para a Priscila. Só você olhar para ela. Dom de misericórdia, na prática, é cuidar daqueles que estão necessitados. Na prática, é acolher aqueles que são esquecidos. É acompanhar aquele que sofre. É um amor visível, que ela olha para a pessoa e ela tem uma força dentro dela que eu preciso fazer alguma coisa. Porque ela sente a dor do outro. Sabe o que é misericórdia, né? Misericórdia é você colocar-se na miséria do outro, colocar o seu coração na miséria de outro. Misericórdia. Misericórdia é você colocar o seu coração na dor do outro. Nós falamos que Deus é misericordioso. Deus coloca o coração dele na nossa miséria. Por isso que Ele te amou e te resgatou. Porque Ele é misericordioso. E o dom de misericórdia é esse. É você sentir a dor do outro. Enquanto eu estou falando aqui desses dons, talvez você esteja pensando, isso se parece comigo. Olha, isso aqui acho que tem a ver comigo. Tem muitos outros. Se você tiver dúvidas com relação a dons, se você quiser ter um discernimento, depois venha falar comigo, eu te ajudo. Eu gosto muito desse tema, para a gente descobrir qual é o nosso dom. Para encerrar, nós precisamos entender a soberania de Deus. Ele distribui a cada um como quer. E aqui eu quero deixar 3 aplicações bem diretas.
que eu quero que você grave, saia daqui com isso na mente. Primeiro, você não foi chamado para assistir. Você não foi chamado para assistir. Segundo, você precisa parar de se comparar com os outros, porque o dom que Deus te deu, ele é específico. Use-o. Terceiro, disponibilidade vale mais do que especialização. Eu ter um coração disponível para o Senhor é muito melhor do que você ser um especialista em oração, em jejum, em qualquer outra coisa. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero estar sensível ao Senhor. E eu quero terminar fazendo uma pergunta muito simples, porém muito séria, que nós precisamos responder. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Lembra que eu falei que o dom, ele não necessariamente ele acontece só aqui. E é bom que não aconteça só aqui, ele acontece lá fora também, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. É isso. Será que Deus pode contar com você? Você ouviu hoje que o Espírito distribui dons. Você entendeu que os dons existem para edificar. Você percebeu que talvez Deus tenha colocado algo em você que você ainda não discerniu exatamente, mas sabe agora que o Espírito Santo colocou algo em você. Mas que talvez isso esteja travado, ou por desconhecimento, ou por medo, ou por insegurança, ou até por acomodação. O reino de Deus, ele não funciona assim. Eu cruzo os braços, espero Ele me dar e depois eu faço. Não. Você se dispõe e Deus te forma no caminho. Ele já colocou dentro de você esse dom. E você, no caminhar, você começa a percebê-lo e você coloca em prática. No seu trabalho, por onde quer que você vá. Então não é só entender, não é só compreender, é se posicionar. Será que nós estamos parados? Será que nós não estamos deixando o Espírito fluir em nós e nos usar? Quando a gente chama as pessoas para frente para orar, será que você sente aquele fogo ardendo dentro de você e fala assim, eu vou lá na frente orar por eles? E eu preciso ir lá orar pelos meus irmãos. Se você fizer isso, tenha certeza, eu não vou te criticar. Eu vou até te abraçar depois. É você identificar uma necessidade e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero orar, eu quero fazer, eu quero te obedecer. Então, essa é a nossa hora. Eu queria orar nesse instante. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E aí, de olhos fechados, você fizesse uma oração aí, no silêncio do seu coração. Lembra que a gente iniciou o culto falando sobre quietude, sobre silêncio? Aí no silêncio do teu coração, você faça uma oração muito simples. Que é, Senhor, eu me coloco disponível. Use a minha vida da forma que o Senhor quiser. Apenas isso. Senhor, eu não identifiquei meu dom ainda. Eu tenho dúvidas. Talvez eu vou conversar com o pastor depois sobre isso. Mas eu quero estar disponível para ser usado para que as pessoas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas. Faça essa oração agora. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça.
e fale com sinceridade ao Senhor agora. Somos capacitados pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, aqui está um povo que não quer apenas ouvir, mas quer viver. Não quer apenas conhecer, Senhor, quer servir. Não quer apenas receber, quer transbordar. Então, Senhor, levanta uma igreja disponível aqui, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja sensível à Tua voz. Levanta, Senhor, uma igreja que serve com fidelidade. E usa cada vida aqui, Senhor, para edificar o Teu corpo, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem com capacitação, com encorajamento, com vida. E, Senhor, usa-nos, ó Deus, para cumprir o Teu querer. Usa-nos, ó Deus, para viver uma vida, Senhor, na Tua presença, sendo usado para edificar a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, usa cada um de nós aqui, Senhor, que nós sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, e que os dons, eles são manifestos, os dons, todos eles, na sua diversidade, eles acontecem no nosso meio, e toda a igreja é edificada, Senhor. Pai, que tudo isso aconteça e seja feito, Senhor, não por uma obrigação, não por um reconhecimento externo, mas por amor a Ti, Senhor, porque entendemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, e nós aprendemos, ó Deus, que sem amor nenhum dom tem valor. Então, Senhor, que o Teu amor seja manifesto em nós, por meio dos dons que o Senhor vai derramar, aliás, que o Senhor já derramou, e que nós simplesmente teremos agora discernimento de quais são. Usa-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.